meu nome é Flávia Leal, sou estudante de nutrição e no vídeo de hoje eu vou te falar qual é a melhor dieta, se é o jejum intermitente ou a low carb. Então fica comigo até o final que a gente vai chegar nessa conclusão juntos. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer que o conteúdo desse vídeo foi baseado em diversos artigos científicos que eu pesquisei e também baseado na minha própria experiência, tá? Que eu já utilizei as duas estratégias na minha vida. Vamos começar definindo o que é uma dieta low carb. Vamos a um exemplo. Em uma dieta normal, uma dieta perfeita para você consumiria X gramas de carboidrato todos os dias. Quando você vai para uma dieta low carb, você vai reduzir em algumas gramas ou em algum percentual a quantidade ideal de carboidrato para sua dieta. Então assim, você vai reduzir o carboidrato. E existem diversos níveis de low carb. Tem algumas low carbs mais restritas, que você come bem pouco carboidrato. Tem algumas low carbs mais leves. E isso depende muito do seu estágio de saúde atual, do objetivo que você quer chegar e quanto tempo você quer chegar. Então, essa estratégia pode ser definida para você dependendo do seu objetivo. Já o jejum intermitente é uma estratégia alimentar que consiste em você ter um intervalo grande de período sem alimentação. Então, você passa horas, de 10 até 24 horas, pode ser até dias, tá? Mas o jejum intermitente mais comum que a gente faz na nutrição é um período de horas, né? Entre 10 a 24 horas. E você tem uma janela alimentar, que essa janela alimentar pode ser de 6 horas, pode ser de 4 horas, pode ser de apenas 1 hora. Isso depende do seu estágio de saúde, do seu objetivo. E apenas um nutricionista vai saber qual é a melhor dieta para você fazer. Durante a realização dos estudos, foram percebidos, algumas diferenças entre os grupos que praticaram low carb e os grupos que fizeram o jejum intermitente. E essas diferenças foram tanto em questão estética quanto em questão psicológica e também no próprio metabolismo dessas pessoas, dos pacientes que participaram desse estudo. Com relação à parte psicológica, o jejum intermitente ele se mostrou um pouco mais difícil de ser seguido, porque hoje em dia a gente está acostumado a comer toda hora. A gente toma café da manhã, lanche da manhã, almoço. Então assim, quando você coloca um período maior de intervalo sem comer, as pessoas geralmente se sentiam fracas, ou se sentiam desmotivadas, estressadas, ansiosas. Então algumas pessoas, ao realizar o jejum intermitente, tiveram essas reações um pouco adversas, digamos assim, essas reações psicológicas. Já a low carb, a gente consegue manter sim uma frequência de alimentação normal, só que a gente vai reduzir a quantidade de carboidrato, a gente vai colocar mais proteína, mais gorduras e, de uma maneira geral, é uma dieta que é mais fácil de ser seguida pela média da população. Foi isso que apresentaram os estudos. Com relação ao apetite, as pessoas que praticaram jejum intermitente e que conseguiram manter esse jejum por semanas, por exemplo, elas apresentaram uma redução do apetite, enquanto que as pessoas que fizeram a low carb, elas apresentaram um aumento do apetite. Muito provavelmente porque, como foi reduzida a quantidade de carboidrato, a pessoa sentiu falta, o corpo da pessoa, a pessoa psicologicamente sentiu falta de alimentos doces, de alimentos com uma densidade calórica um pouco maior. Então, houve aí essa diferença com relação ao apetite. Outro ponto interessante, isso aí é a minha percepção pessoal, tá? É que o jejum intermitente é uma dieta mais difícil de ser seguida a longo prazo do que uma low carb. Porque na low carb você vai pegar a maneira como você já se alimenta e você vai reduzir o carboidrato, e nessa dieta que você vai seguir é muito mais fácil você ensinar para outra pessoa a ter uma reeducação alimentar, a escolher melhor os alimentos, do que simplesmente privando essa pessoa de se alimentar por algumas horas, como é o caso do jejum intermitente. Então assim, na minha percepção pessoal do que eu já vivi, eu acho que
A longo prazo é bem mais fácil seguir, né, uma low carb do que você manter uma rotina de jejum intermitente, seja todos os dias, ou seja, dias alternados ou algumas vezes na semana. As duas estratégias se mostraram muito eficientes em melhorar a sensibilidade à insulina dos pacientes que participaram dos testes. E por que isso é tão importante? A insulina é um hormônio anabólico. Então, quando você está treinando força, você está fazendo musculação, de alguma forma estimulando o crescimento do músculo, a insulina vai ser essencial para esse processo. Então, as duas estratégias se mostraram muito boas para melhorar a resistência do nosso corpo à insulina, a reduzir essa resistência. Agora, finalmente, vamos para a parte estética. E aí, Flávia, na parte estética do resultado referente a contorno corporal, percentual de gordura, perda de gordura, qual estratégia se mostrou mais eficiente? Tá, esse é um ponto muito importante, porque assim, a gente está comparando aqui nesse vídeo um jejum intermitente com uma dieta normocalórica, ou seja, você não vai ter, quando você fizer o jejum intermitente, você não vai ter uma redução das calorias, certo? Você não vai estar em déficit calórico. Você vai estar comendo, né, aqui de maneira hipotética nesse vídeo, tá? Você vai estar comendo a quantidade mínima que você precisa para sobreviver, para realizar suas atividades, sem que ocorra um déficit calórico. Já na low carb, a gente vai ter também normocalórica, a quantidade X de caloria, que você pode fazer as suas atividades sem problema, sem prejuízo ao metabolismo. Só que você vai ter uma quantidade de carboidrato menor, certo? É isso aqui que a gente está comparando. Então agora a gente está comparando as duas estratégias usando os mesmos parâmetros. No jejum intermitente, observou-se uma melhora principalmente na circunferência abdominal, que houve redução, e além disso, percebeu-se uma redução no percentual de gordura desses grupos que fizeram, com o mantenimento da massa magra. Ou seja, você perdeu peso, perdeu gordura, mas você conseguiu manter, esses grupos conseguiram manter a massa magra. Já com relação ao low carb, observou-se um aumento na perda de peso geral do paciente que realizou, mas não houve uma redução abdominal tão grande quanto houve no jejum intermitente. Além disso, em ambas as estratégias, observou-se que a saúde do indivíduo melhorou de maneira geral, tá? Isso é o mais importante. Então, assim, o que é que eu, Flávia, acho de tudo isso que eu estudei, de tudo isso que eu pesquisei, do que eu já vivi, com relação a essas duas estratégias? O jejum intermitente eu usaria com um objetivo específico. Por exemplo, daqui a 30 dias eu tenho que reduzir a circunferência abdominal para algum trabalho específico, para algum motivo específico. Ou então eu gostaria de usar o jejum intermitente para reduzir o meu percentual de gordura. Ponto. E depois eu voltaria para uma low carb normalmente, porque eu pessoalmente acho a low carb mais fácil de seguir a longo prazo, e eu acho que ela também ela traz mais saúde, sei lá, eu fico mais feliz fazendo low carb. Mas isso aí também é uma experiência pessoal, tá? Tem gente que não gosta de tomar café da manhã e prefere por isso o jejum intermitente. Já tem gente que já acorda com fome, que gosta de comer. Então, assim, eu vejo que a low carb, pra mim, e pelo que eu tenho estudado, é uma dieta que eu posso seguir a longo prazo, que eu acho legal seguir a longo prazo. Já o jejum intermitente eu usaria para circunstâncias específicas, em ocasiões específicas, para objetivos específicos. Então o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ver mais aqui no canal, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima!